Pablo Marçal tá lascado. Pablo Marçal, ele vai se arrepender de ter participado desse pleito eleitoral. "Uai, André, que foi? Alguma vingança, alguma coisa?" "Não, não, 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 não é vingança não, é justiça". Pablo Marçal, ele queimou a largada e ele não vai chegar no final, naquilo que ele quer. Olha o que ele falou aqui e já está falando por aí afora. Marçal diz que irá disputar 2026 e impõe, inclusive, condição para apoiar Nunes. Você conta ou eu conto? Eu conto. Pablo Marçal não vai disputar 2026. Pablo Marçal será declarado inelegível, será cassado. Ele não vai ser cassado porque o registro da candidatura dele não precisa ser mais cassado, porque ele não vai para o segundo turno. Então ele não vai ser cassado. Ele não vai ser cassado porque ele não ganhou, né? Não foi nem para o segundo turno, então nem ganhou para a prefeitura. Então ele não vai ser cassado. E o registro da candidatura dele também não vai precisar ser cassado, porque já está fora. Mas ele será considerado, será condenado pela Justiça Eleitoral, por abuso do poder econômico e por abuso do uso de propaganda eleitoral e por abuso do uso das redes sociais. E por espalhar fake news. Ele será condenado pela Justiça Eleitoral e terá declarada sua inelegibilidade conforme a Lei Complementar 64. Por que eu digo isso? Porque as ações que Pablo Marçal perpetrou durante esse pleito eleitoral, em que ele estabeleceu um verdadeiro lamaçal ali na campanha política que ele fez, se é que pode ser chamado de campanha política, ele fez de forma dolosa. E uma das especificidades e requisitos para que seja estabelecida a inelegibilidade de qualquer pessoa dentro do campo eleitoral é você agir com dolo, é você agir com vontade de fazer, você agir com vontade deliberada de alcançar determinado resultado a partir daquele ato ilícito e criminoso que você cometeu durante o pleito eleitoral. E Pablo Marçal, quando ele, por exemplo, publicou o atestado médico falso, ficou muito claro que ele tinha um objetivo certo e determinado, que era abalar, não é, as estruturas da campanha eleitoral, tirando ali o princípio da igualdade, de paridade de armas com essa mentira para prejudicar um candidato, no caso Boulos, com a calúnia dizendo que ele tinha surtado porque tinha usado a cocaína e tinha sido internado no atestado, flagrantemente falso. Ele tinha o objetivo de prejudicar um candidato e se beneficiar com isso. E de forma dolosa publicou. E é interessante que ele foi perguntado, Pablo Marçal foi perguntado se ele tinha se arrependido de ter publicado esse atestado falso, que inclusive muitas pessoas estão dizendo que ele não conseguiu ir para o segundo turno exatamente por esse tiro no pé, por ter publicado um documento falso com uma mentira. Ele disse que não tinha se arrependido, porque ele não cometeu crime nenhum, ele não fez nada, ele não fez o atestado, ele apenas publicou. Olha, 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 ele é tão responsável quanto, e é tão criminoso quanto quem fez o atestado. Aí estão dizendo que o atestado é de um amigo de Pablo Marçal, um biomédico, dono de uma clínica. Esse biomédico, inclusive, já excluiu a rede social dele do Instagram, mas ele já soltou uma nota. E ele disse que esse atestado não saiu da clínica dele, esse atestado não saiu da clínica dele, que não foram eles que fizeram, que alguém forjou essa situação. Aí a filha do médico que está lá a assinatura, já está processando o Pablo Marçal, dizendo que a assinatura não é do pai dela, um médico que inclusive já morreu em 2022 em decorrência da Covid, e que aquela assinatura não era do pai. Os dados que estão lá no atestado de bolos são dados errados, é uma falsidade grotesca, grotesca, não é? Mas Pablo Marçal não estava preocupado se era grotesco, se não era grotesco. Pablo Marçal, ele estava preocupado em alcançar o objetivo almejado, que era causar a balbúrdia nas vésperas da eleição, tirar voto de bolos
para ele ter mais voto e conseguir ter chance de ir para o segundo turno. Só que se lascou. Agora, você fala assim: "Andréia, tá, você está dizendo que Pablo Marçal, então, será condenado pela Justiça Eleitoral e será declarada sua inelegibilidade?" Será. E a pista disso está num documento exarado e assinado por Alexandre de Moraes. Vou botar aqui na tela esse documento para vocês, em que Alexandre de Moraes deixa muito claro a pista que vai ser o caminho de entendimento da justiça para declarar Pablo Marçal inelegível. E, consequentemente, Pablo Marçal inelegível, assim como Bolsonaro, não poderá participar do pleito eleitoral em 2026. E vai se lascar. Vou pôr aqui na tela para vocês o documento assinado por Alexandre de Moraes, em que ele deixa claro a pista de qual será o entendimento da Corte para a decretação de inelegibilidade de Pablo Marçal. Está aqui. Esse aqui é o documento, a decisão judicial assinada por Alexandre de Moraes e determinada por Alexandre de Moraes. Aqui o Alexandre de Moraes determinou que Pablo Marçal prestasse esclarecimentos dentro de 24 horas. Por quê, Andréia? Por causa disso aqui, ó. Olha o que Alexandre de Moraes fala. Na data de hoje, 5/10, a Polícia Federal encaminhou ofício tal, informando que foi identificada atividade atípica do perfil Pablo Marçal, atribuída a Pablo Marçal com verificação azul, de acordo com os protocolos da Rede X. Olha aqui. A Polícia Federal ressalta que Pablo Henrique da Costa, candidato à Prefeitura de São Paulo para as eleições municipais de 2024, assim como narra a utilização desse usuário na rede social X, como identificou intensa atividade nos últimos dias, a partir do dia 2 de outubro de 2024. Na madrugada e na manhã desse dia, 5 de outubro, foram postados diversos vídeos de corrida eleitoral, da campanha eleitoral. Narra ainda que às 5h50 do dia 5 de outubro de 2024, o perfil publicou um vídeo, presta atenção nisso aqui, um vídeo no qual consta notificação de retirada de uma postagem da rede social do Instagram. Consta como o título da postagem: "Tá aqui a prova sobre bolos". Por fim, a Polícia Federal complementa que no dia 4 de outubro, às 21h45, houve a publicação de um vídeo com o título "Tá aqui provas sobre bolos", onde consta a imagem de um documento com o título "Receituário", assinada pelo Dr. José Roberto de Souza, e destaca também que nos dias 2 e 4 de outubro constam diversas postagens com cortes de sua participação no Inteligência Limitada. Então, isso aqui, meu querido, a Polícia Federal enviou para Alexandre de Moraes, comprovando a Alexandre de Moraes que Pablo Marçal usou intensamente o X Brasil naqueles 2 dias em que o Elon Mosquito conseguiu desbloquear a rede. Pablo Marçal vai pagar multa, viu? 50.000 por cada postagem por dia. Então a Polícia Federal comprovou isso. Aí, diante dessa situação, o que Alexandre de Moraes fez? Pediu não, ordenou e intimou Pablo Marçal a prestar esclarecimentos em 24 horas. A 24 horas está acabando hoje. Não temos notícia ainda se prestou ou não, como é que está a situação, mas hoje vai findar essas 24 horas. Mas aqui, nessa decisão de Alexandre de Moraes dá a dica de qual será o precedente adotado para condenar Pablo Marçal e declará-lo inelegível. Tá aqui, ó. Olha o entendimento que será predominante. Aqui embaixo, ó, Alexandre de Moraes usa um entendimento já que é um precedente do Tribunal Superior Eleitoral aqui, ó, em relação a um deputado federal. Esse deputado federal aqui, ó, foi cassado.
Tá aqui, ó. Vou botar aqui para você que esse deputado federal não, desculpa, deputado estadual, foi o primeiro deputado da história do Brasil cassado o seu mandato por fake news. Foi esse o entendimento e o precedente que Alexandre de Moraes usou para explicar a situação de Pablo Marçal, quando ele pediu ali a intimação, quando ele intimou para que ele prestasse esclarecimentos. Olha aqui, ó, é o deputado Francischini, é cassado por propagar desinformação contra as urnas eletrônicas. O TSE, então, em outubro de 2021, aqui, ó, por unanimidade, ele declarou a condenação, a cassação e inelegibilidade desse deputado. Condenação histórica. Foi a primeira condenação de um político cassando o seu mandato e declarando a sua inelegibilidade por ter propagado fake news. Esse deputado, ele propagou um monte de fake news sobre urna eletrônica, sobre pleito eleitoral, desinformando, toda aquela loucura. E foi o primeiro. E foi exatamente esse modelo e esse julgamento que Alexandre de Moraes usou para fundamentar a sua decisão que intimou Pablo Marçal. E nessa mesma decisão que eu mostrei agora para vocês, além de Alexandre de Moraes decretar a intimação de Pablo Marçal para responder em 24 horas, esclarecer, Alexandre de Moraes também oficiou a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, para que tomasse as decisões cabíveis a partir do precedente citado. Então, aqui está a dica. E a partir disso, eu vou repetir. Pablo Marçal não vai participar do pleito eleitoral em 2026. Por quê? Porque ele será condenado pela Justiça Eleitoral e será declarada a sua inelegibilidade. E ele ficará, assim como Bolsonaro, impedido de participar do pleito eleitoral até 2030. Pegou o código? Pablo Marçal, ele acha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ele acha que ele vai sair ileso, que ele aprontou tudo o que aprontou, que ele debochou do cidadão, da justiça eleitoral e que vai ficar por isso mesmo. Não vai. Ele vai sofrer, ele vai ter que pagar multas, ele vai ter que pagar multas, ele vai ser condenado pela justiça eleitoral, uma série de ações judiciais por danos morais que ele vai ter que pagar também, e não vai poder participar do pleito eleitoral em 2026. Que todo mundo sabe, ele mesmo falava nas suas palestras, né, do coach picareta, que ele queria e que ele quer ser o quê? Presidente da República. Só que ele vai ter que esperar 2030 para participar de um pleito eleitoral. E o que eu acho nesse contexto? Eu acho é pouco. Porque uma pessoa que não consegue observar as leis minimamente e respeitar as autoridades públicas e respeitar a legislação, respeitar até mesmo o adversário político, ele não merece estar no campo democrático. Não merece. Ele vai ter que baixar a bola, se educar, se ressocializar, e a justiça eleitoral vai ajudar a fazer isso. Ele não participará do pleito eleitoral em 2026, acredito, porque estará inelegível e será condenado. Para além dos aspectos criminais de calúnia, difamação, injúria e toda essa situação que ele vai responder. Ele vai responder administrativamente e eleitoralmente, judicialmente, vai responder civilmente, vai ter que pagar, vai ter danos morais, vai ter que pagar multa, vai ser condenado pela justiça eleitoral, vai ter que pagar multa para a justiça eleitoral, vai ser condenado, tem ainda injúrias, calúnias, difamações, documento falso, uma série de situações. E para além de tudo isso, as asinhas dele vai ser cortada, só vai poder participar do pleito eleitoral em 2030 e 2031, quando for declarada a sua inelegibilidade pela Corte Superior. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Sinceramente, a deixa já foi colocada por Alexandre de Moraes.
Simples assim. Inclusive, olha o que que Alexandre de Moraes falou. A conduta de Pablo Henrique Marçal, em tese, caracteriza abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade, conforme decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ressaltou Moraes, citando o entendimento da Corte sobre o caso do deputado estadual, que foi o primeiro caso na história do Brasil de cassação de um político por propagação de fake news, de mentira. É o que vai acontecer com o Pablo Marçal. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Bota aí, meu querido. Eu acho é pouco. Ai, ai, ai. Olha aqui, meu querido. Resultado das eleições em São Paulo: 25.000 votos separam Nunes e Boulos, que disputam o segundo turno. A situação é apertadíssima, meu querido e minha querida, em relação ao pleito eleitoral em São Paulo. 25.000 votos foi o que separou os dois ali e que colocou os no segundo turno, despachando Pablo Marçal para o seu lamaçal, literalmente, não é? E a briga vai ser grande, viu? A briga vai ser grande. Ah, e Pablo Marçal impôs condições para apoiar Ricardo Nunes. O Pablo Marçal quer aparecer em cima de Ricardo Nunes. Pablo Marçal não vai apoiar Ricardo Nunes à toa, não. Primeiro, ele quer holofote. Segundo, ele quer prestígio. Aí ele falou que pode até apoiar, deu até murro no assessor do Ricardo Nunes. Pensa, que vai apoiar, se ele aceitar algumas das propostas do programa dele, aí que ele pode até apoiar. Vai apoiar, menino. Vai estar tudo culiado ali, ó. Foi um murro num, tá? Mas vai estar tudo culiado no segundo. Por quê? O que interessa para eles é ganhar as eleições. Não importa, não importa nada. Agora, eu vou ressaltar uma situação para vocês. O Bolsonaro vai enfiar o rabinho entre as pernas, nunca apoiou de fato, de verdade, Ricardo Nunes, agora vai dar um de apoiador ferrenho. Pablo Marçal vai apoiar também, porque depois, se porventura, Deus o livre, o Ricardo Nunes ganhar as eleições, Pablo Marçal quer usufruir de alguma coisa, não é? Ele quer o quê? Palanquete. E ele apoiando e Ricardo Nunes ganhando, ele vai ter alguma benesse do governo lá dentro do toma lá da cá, típico da direita e da extrema direita. Então, com certeza vão estar tudo culiado juntos para derrubar Boulos. A Tabata Amaral já declarou apoio oficial a Boulos. Datena disse que não vai se manifestar, mas Datena vai apoiar, nem que seja de forma paralela, Boulos, acredito, viu? Então, vai ser uma briga ferrenha. E aqui será determinante a atuação mais firme e presente de Lula. Lula terá que se expor de forma contundente aqui para apoiar Boulos nesse segundo turno. Viu, meu querido? E não só aqui, viu? Várias capitais em que o PT está concorrendo diretamente, inclusive com o PL, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, viu? Mas antes de mostrar isso, eu quero comentar a fala em uma entrevista para a Globo News, para a Globo, do João Campos. João Campos teve uma votação expressiva, mais de 70% dos votos, não é? E ele foi eleito em Recife, não é? Logo no primeiro turno do PSB, progressista, esquerda, junto. E ele falou que a esquerda precisa se aproximar das pessoas, ter menos teses políticas e se aproximar das pessoas. É aquilo que eu tenho dito aqui para vocês, não é? A esquerda, na minha humilde opinião, tem que descer do salto, não é? Descer do salto e começar a se comunicar com as pessoas, com a linguagem mais acessível às pessoas, que fale de fato, de verdade com as pessoas, não é? E João Campos, ele mesmo falou que a esquerda precisa se aproximar das pessoas e ter menos teses políticas, ou seja, precisa falar a língua do povo mesmo.
para que haja mais êxito nos pleitos eleitorais. Olha aqui, meu querido, partido mais rico, PL de Bolsonaro, promete 1.000 prefeitos, mas elege apenas 510 prefeitos. Preste atenção nisso aqui. O PL, o partido mais rico do Brasil, o PL recebeu mais de 1 bilhão de fundo eleitoral. Mais de 1 bilhão de fundo eleitoral somado com fundo partidário. PL recebeu mais de 200 milhões de fundo partidário e mais de 886 milhões a título de fundo eleitoral. Mais de 1 bilhão de reais. Tudo isso por quê? Porque ele é o partido que teve mais deputados federais eleitos em 2022. As urnas. As urnas que têm fraude. As urnas, o código-fonte, voto auditável, papapá, papapi, papapá, toda aquela patifaria desses bolsonaristas hipócritas. Pois é, as urnas eletrônicas elegeram a maior bancada de deputados federais em 2022, 99. E a segunda maior bancada de senadores da República. Por isso que o PL recebe a maior parte do fundo partidário e do fundo eleitoral. E o PL prometeu conseguir 1.000 prefeituras nessa atual eleição. E até o momento conseguiu apenas 510. E já é muito para mim. Não obstante, a gente tem que dizer que o grande vitorioso, até o momento, dentro desse campo eleitoral municipal, não é o PL, nem tampouco o PT. É o Centrão. O Centrão que está conseguindo eleger o maior número de prefeitos nos municípios. O Centrão é aquele, se pegar e gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão, se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão. E é interessante que, olha só, o PL vai disputar 23 prefeituras agora no segundo turno. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é serviço para Lula. O PL vai disputar 23 prefeituras agora no segundo turno. E dessas 23, 9 são capitais. Veja aqui, meu querido e minha querida. Palmas Tocantins. O PL está disputando aqui, ó, em Palmas Tocantins, capital. Lula vai ter que ajudar aqui, viu, gente? O Podemos, André? Gente, tem que derrubar a extrema-direita. Se tiver que apoiar a direita para derrubar a extrema-direita, tá valendo. Não tem que ter pudor, papatina, não. É derrubar a extrema-direita de Bolsonaro. Aracaju, Sergipe, Emília Corrêa do PL está com Luiz Alberto do PDT. A esquerda vai ter que ajudar. Franca, São Paulo, aqui ó, MDB e PL. Jundiaí, São Paulo, PL e União Brasil. São José do Rio Preto, tá aqui o PL e o MDB. Santos, tá aqui Republicano e o PL. São José dos Campos, tá aqui PSD e o PL. Vai ter que descer do salto e ajudar. Guarulhos, PL e SD, Solidariedade. Pelotas, tá PT. Olha aqui, ó. Aqui tá o PT, ó. Pelotas, PT e PL. Caxias do Sul, PL e PSDB. Canoas, Rio Grande do Sul, PL e PSD. Niterói, Rio de Janeiro, PDT e PL. Olha aqui, gente. Carlos Jordi. Tem cabimento um trem desse? Carlos Jordi, aquele que teve a busca e apreensão na casa dele, investigado pela tentativa de golpe dos bloqueios ali, deputado federal? Pois é, tá aqui, ó, com PDT Niterói. São João do Meriti, Rio de Janeiro, tá aqui Republicanos e PL. No Belém, no Pará, tá o Igor do MDB e o delegado Helder Mauro do PL. Outra catástrofe, isso aqui é capital, ó. Capital. Olha aqui, Santarém, MDB e aqui tá o quê? Não dá para me ver? MDB e o PL. Santarém, MDB e o PL. João Pessoa, PP e PL.
Marcelo Queiroga, gente, aquele que foi ministro da Saúde de Bolsonaro durante a pandemia. Ah, não, pelo amor de Deus. E é capital, hein? João Pessoa, capital. Os progressistas vão ter que apoiar aqui o Cícero. É, não tem jeito. Belo Horizonte, outra capital. Bruno Engler, do PL. E o Norman, Fuad Norman, do PL, capital, vai ter que ajudar. Cuiabá, Mato Grosso, Abílio Brunini. Ah, não. PL, olha que coisa horrível. Ilúdio, do PT, capital e o PT junto com o PL. Goiânia, o Fred Rodrigues, do PL, junto com o Mabel, do União. Esse aqui é interessante, viu? Porque o Mabel é de direita, do União, né? Do partido do governador Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado já falou que vai atrás de Lula. E vai pedir apoio para o PT, vai pedir apoio para Adriana Corse. Que o Caiado é complicado. Caiado puxa saco do Bolsonaro, Bolsonaro menospreza ele, diz que ele é um covarde e agora Caiado tá numa situação, né? Vai ter que pedir benção para o PT, para a esquerda e pedir apoio, passando Mabel, para ver se consegue derrubar o deputado de extrema direita do PL, que é o Fred, que conseguiu derrubar a candidata Adriana Corse daqui também, viu? Uma situação horrorosa. Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela do MDB, o professor Alcides do PL. Anápolis, Tamárcio Correia do PL e Antônio Gomides do PT. Aqui, ó, do PT, PL com PT. E Fortaleza, André Fernandes, PL, e Evandro Leitão, do PT. Outra capital que tem aqui o embate direto. E aqui é interessante que o terceiro candidato era o candidato de Ciro Gomes. Não conseguiu nem para o segundo turno. Ciro Gomes se perdeu total na política, né, gente? É uma situação lastimável. Manaus, Tadavi Almeida, do Avante, com o capitão Alberto Neto, do PL. Então, o embate com o PL aqui, meu querido, é grande. E a esquerda, o campo progressista, vai ter que agir e tomar algumas decisões de apoiar em muitos locais a direita para derrubar a extrema-direita. O PL vai disputar 23 prefeituras, agora no segundo turno, dentre as quais são 9 capitais. E a esquerda vai ter que ajudar a derrubar a extrema-direita. Se não, estamos lascados. Lascado, lascado, lascado. Viu, meu querido, minha querida? A situação complicada. Olha aqui que coisa horrorosa. PL de Bolsonaro lidera ranking de vereadores eleitos em capitais. Veja a lista. Olha aqui. Esse aqui, Carlos Bolsonaro, bateu o recorde dele mesmo, foi o mais bem votado vereador no Rio de Janeiro. É brincadeira, hein? Olha aqui a nova composição das câmaras municipais. O PL, até o momento, né, conseguiu fazer o maior número de vereadores eleitos em capitais. O PL conseguiu eleger 96 vereadores em capitais. PSD, de Gilberto Kassab, 73, o PP, 69, o MDB, 69, União Brasil, 68, Republicanos, 62, ai, o PT 61, o PSB 47 e o Podemos 46. Aqui é o número de vereadores eleitos em capitais, onde o PL está na liderança dessa situação. Tem que fazer uma autocrítica, né, gente? E eu já falei sobre isso na live das 8h30, não vou ficar repetindo para não ficar enfadonho, mas tem que ser feita uma autocrítica de toda essa situação. Não está um mar de rosas, não. Não está lindo e maravilhoso a situação, não. Olha aqui, o Carlos Bolsonaro teve 130 mil votos. 130 mil votos, enquanto o candidato aqui do PSOL, a prefeito do Rio de Janeiro, teve menos votos do que ele. Teve um pouco mais de 129 mil votos. Tá? Então, Carlos Bolsonaro recebe mais votos para vereador do que o candidato à prefeitura de Tarcísio Mota. Só que tem um dado importante também, salvo engano, o Carlos Bolsonaro é um dos candidatos a vereador que mais gastou dinheiro na campanha, viu? PL, o partido mais rico do Brasil, porque as urnas eletrônicas falsificadas, segundo eles, elegeram a maior bancada de deputados federais e senadores. E
aqui na campanha de Carlos Bolsonaro, foi uma das campanhas em que mais se gastou dinheiro de fundo eleitoral, né. Ué, mas eles falam de fundo eleitoral, mas na hora de gastar, né, na hora de gastar é uma boa pedida. Ó, outra informação interessante aqui, ó, nenhum dos 48 candidatos presos no 8 de janeiro foi eleito no país. 48 candidatos que estão usando tornozeleira eletrônica se candidataram a vereadores, alguns prefeitos, a maioria vereador. Desses 48, a maioria se intitulava assim, fulano de tal patriota, ou não sei o que lá, patriota fulano de tal. Já para deixar bem claro. E eles deixavam bem claro a tornozeleira eletrônica. E eles usaram isso, inclusive, como um expediente, como se fosse um resistente, como se fosse, né, e não um criminoso, não é? Muitos estão respondendo processo e tal e coisa. Então, 48 desses, nenhum conseguiu se eleger. Mas detalhe, 25 conseguiu ficar na suplência. Conseguiu ter um voto suficiente para ficar ali atrás na suplência, mas para estar ali, entendeu? Mas nenhum conseguiu se eleger dos patriotas que estão respondendo o processo pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Uma informação aqui importante que a gente tem que estar atento a essas situações. Meu querido, eu quero colocar aqui agora a fala da presidente. Não, eu vou pôr a fala da Carmen Lúcia primeiro sobre o pleito eleitoral. Assim que acabou, a Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, se manifestou. Vamos ver a fala dela. Este domingo, nós tivemos, então, o primeiro turno das eleições municipais deste ano. Fomos às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores de 5.569 municípios. Em 5 deles havia, além dessa escolha, consultas populares que foram levadas a efeito. Como se divulgou amplamente, nas eleições deste ano, pela primeira vez em eleições municipais, adotou-se horário único, o horário de Brasília, uma vez que nós temos um horário diferenciado em algumas regiões do país, e as eleições, a votação foi terminada às 17 horas do horário de Brasília, portanto, até 2 horas mais cedo em alguns estados, em alguns municípios de alguns estados, e 17h10, 10 minutos depois do fechamento das urnas, nós tivemos a primeira eleição de um município finalizado em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. Isso é um exemplo da eficiência, portanto, da justiça eleitoral, que se vem reiterando, aperfeiçoando, exatamente para que se chegue a esses resultados. Às 19h54, portanto, 2 horas e 54 minutos depois, o primeiro estado da federação teve 100% dos seus votos apurados, o estado da Paraíba, e ali se finalizava este primeiro turno de eleições. Dos 103 municípios que podem vir a ter que terão segundo turno, nós temos 50 com apuração com segundo turno. Das capitais, 11 capitais já têm o seu prefeito eleito neste primeiro turno: Boa Vista, Arthur Henrique, em Roraima; Florianópolis, Topázio Neto; Macapá, Dr. Furlan; Maceió, JHC; Recife, João Campos; Rio Branco, Tião Bocalon; Rio de Janeiro, Eduardo Paes; Salvador, Bruno Reis; São Luís, Eduardo Braide; Teresina, Silvio Mendes; e Vitória, Lourenço Pasolini. Nas outras 15 capitais, haverá segundo turno no próximo dia 27 de outubro. Nós tivemos um índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões, 21,71%. Em 2016, este percentual ficou em 17,58%. Em 2020, 23,15%. Claro que considerando que era um ano em que nós tínhamos a pandemia, isso tudo haverá de ser devidamente estudado. Nós tivemos um comparecimento de 78,29% de eleitores, e nós chegamos a ter, portanto, números elevadíssimos dos 155, quase 156
milhões de brasileiros que podiam ir às urnas. Neste domingo, nós tivemos justificativa por georreferenciamento no e-título de 2.604.123 eleitores. Houve consultas ao local de votação, justificativas no interior. Houve um aumento de 65,9% nas justificativas, se eu comparar com 2022. Bom, então a ministra Carmen Lúcia, ela deu um panorama geral sobre toda a situação, falou sobre né, a abstenção foi grande, mais de 20%. Isso tem que ser feito também um estudo, uma análise, é descrença, né, gente? Tem muita gente que está descrente da política e muitos a gente tem que dar razão, e é necessário haver uma autocrítica do campo progressista, porque a esquerda não ganhou essas eleições. É verdade que o PL também não saiu vitorioso nessas eleições, bem como a esquerda. Mas o PL, você viu que vai disputar 23 municípios aí de segundo turno. Quem está saindo vitorioso é o Centrão. Mas a esquerda tinha que sair melhor, um pouco melhor do que saiu, na minha opinião. Então precisa de uma autocrítica. E eu, dentro desse campo, eu quero colocar aqui um pedaço do trecho da fala da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, para a gente analisar aqui algumas um pouco do entendimento dela e aquilo que a gente pode extrair de bom para comentar e criticar, A evidentemente. nossa transmissão, a nossa cobertura eleitoral desde a 13h. Nós estamos de volta e recebemos agora, então, a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Presidenta, eu queria, então, que a senhora fizesse, então, uma avaliação aí desse domingo de eleição e do PT aí, da participação do PT nessas eleições. Presidenta, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela TV PT. Um prazer falar com vocês. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar toda a nossa militância, nossos candidatos, nossas candidatas a prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras que participaram desse processo eleitoral. Nós participamos com quase 30 mil candidaturas no Brasil inteiro. E o PT mostrou o seu vigor, sua vitalidade, a vontade de participar do processo democrático e esse momento tão bonito que são as eleições, onde a gente pode depositar o nosso voto na urna e escolher quem vai nos dirigir aí pelos próximos 4 anos nos municípios brasileiros. Considero positiva a avaliação, positivo o balanço desse processo eleitoral para o PT. Nós já tínhamos avaliado que iríamos nos sair melhor do que saímos em 2020, que foi uma eleição muito difícil para nós. Aliás, a eleição de 2016 foi difícil, a de 2020 foi difícil, e agora a de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local, o que é muito importante. Nós vamos eleger mais prefeitos do que fizemos em 2020, vamos participar de várias cidades do segundo turno, até agora nós estamos em 12 cidades participando, já elegemos 2 cidades de segundo turno no primeiro turno, Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais, e principalmente estamos com aliados importantes em cidades estratégicas. Aí não posso deixar de falar de São Paulo, a importância que tem o Boulos de ir para o segundo turno em São Paulo, mostrando a resiliência, a resistência das forças de esquerda, do campo progressista e democrático, na maior cidade do país. E agora, a partir de segunda-feira, é uma outra eleição, e nós vamos estar articulando com as forças políticas, com a nossa militância, com os movimentos sociais, para fazer de Boulos o prefeito da cidade de São Paulo. O PT já administrou São Paulo e nós queremos voltar a administrar em parceria com um grande aliado, que é o PSOL. Um outro resultado importante também dessa aliança que nós fizemos pelo Brasil foi o Rio de Janeiro, a eleição de Eduardo Paes no primeiro turno, na terra de Bolsonaro, sendo o berço político de Bolsonaro. Bolsonaro que escolheu seu candidato, Ramagem, que foi seu chefe da arapongagem, não conseguiu levá-lo para o segundo turno. E Eduardo Paes, que esteve nesse campo democrático, com apoio do presidente Lula, ganha a eleição no primeiro turno. Julgo isso de grande importância para o campo democrático, progressista, popular. Além da vitória também de João Campos no Recife. E o PT vai disputar o segundo turno em 4 capitais. Vai disputar
em Natal, vai disputar em Porto Alegre, em Cuiabá e Fortaleza. Em 2020, nós disputamos apenas 2 capitais. E vamos aí para outras 8 cidades, que são cidades de segundo turno importante. Então, eu acho que esse balanço que nós fazemos das eleições municipais, que é um balanço da recuperação do PT, né, porque desde 2016 nós vemos sofrendo perseguição, seja com aquele impeachment do golpe contra a presidenta Dilma, seja das prisões da Lava Jato, a prisão injusta e ilegal do presidente Lula, a gente vem recuperando o terreno e mostrando a resistência, a resiliência do nosso campo progressista e principalmente também do PT. Então, eu quero saudar todos os companheiros e companheiras que participaram desse processo eleitoral, dizer que estamos animados nas disputas do segundo turno, temos disputas de segundo turno também com aliados, que não o PT na cabeça, mas o PT como vice, o PT apoiando, e vamos estar firmes e fortes para ter um melhor resultado no dia 27 de outubro. E muito obrigada à nossa militância, muito obrigada aos nossos candidatos, nossas candidatas, que foram mais uma vez à luta. Aliás, quero agradecer principalmente aos nossos candidatos a vereadores e vereadoras. Nós vamos fazer muitos vereadores e vereadoras por todo o Brasil, renovando as nossas câmaras municipais, com muitos jovens, mulheres, pretos, pretas. Isso mostra o vigor do PT e principalmente a relação do nosso partido com a base social brasileira. Então, eu quero agradecer e também parabenizar a TV PT, viu, Matheus, por ter feito toda essa cobertura durante o dia de hoje, o sistema de apuração que nos proporcionou ver em tempo real, aí muito mais fácil. Melhorou, né, segundo a Gleice, de 2020 para 2024, melhorou. E eu mostrei isso aqui para vocês em números, na live de 8h30. Melhorou, mas foi tímido. Poderia ter sido melhor. Até porque nós não podemos descartar o fato de que o PT está com a máquina na mão. O presidente da República hoje é Lula. Então, Lula tem a máquina na mão. Então, na minha opinião, não foi ruim, mas poderia ter sido muito melhor. E, na minha opinião, deveria ter sido melhor. E eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acredito que parte dessa responsabilidade por não ter sido melhor é do governo federal. Aí você fala assim, André, por que você está falando isso? Eu vou te dar um exemplo. Goiânia. Não era para a candidata Adriana Corse não ir para o segundo turno, gente. Adriana Corse, deputada federal do PT, ela estava no início da campanha em primeiro lugar. Ela estava em primeiro lugar. Era para ela ter ido para o segundo turno. Ela não foi, na minha opinião, vou ser muito sincero, eu sei que tem gente que não vai gostar, ela não foi por quê? Porque o Lula não compareceu como devia. Ai, André, mas Lula tem a agenda dele, ele já está idoso, ele está cansado. Não, eu entendo tudo isso, mas eu estou dando a minha opinião. Enquanto isso, o inominável, o inelegível, veio aqui em Goiânia não sei quantas vezes, apoiar um candidato inexpressivo, que não estava, no início não estava nem nas pesquisas, que é o tal de Fred, deputado que ganhou para vereador, foi cassado, depois ganhou para deputado estadual e está nesse imbróglio todo, que ninguém nem conhece, não sabe nem quem é. Ele foi para o segundo turno com mais de 30% dos votos, junto com o Sandro Mabel, que é um dos candidatos mais ricos do Brasil. Ele é de extrema direita, Sandro Mabel da direita. E a que estava em primeiro colocado, Adriana Corse, do PT, não foi nem para o segundo turno. E isso que eu estou a dizer, usando o exemplo de Goiânia, refere-se também a outras cidades, inclusive capitais, que se tivesse uma presença mais firme do governo federal, de Lula, junto, teria ido para o segundo turno. Qual que é a falha, André, então? Comunicação. A falha está na comunicação, na interação, ajudando. Porque, vou repetir, o PT melhorou de 2020 para agora? Melhorou. Mas o PT tem a máquina na mão. O campo progressista está com a máquina na mão. Tinha que melhorar muito mais. Está atrás do PL, que não tem a máquina na mão. Bolsonaro não é mais presidente, graças a Deus. Melhorou, mas foi tímido e é lamentável. Agora tem um porém. Acabei de mostrar para vocês. O PL está disputando em 23 cidades a prefeitura. Em 23 cidades, está aqui, ó.
Mostrei para vocês agora que o PL está disputando em 23 cidades. Aqui, ó. E dessas, 9 capitais, enquanto o PT está disputando em apenas 4 capitais o segundo turno. O que eu quero dizer e alertar com isso aqui? Em muitas dessas capitais, quem tá ali, ó, que vai tete a tete com a extrema direita é a direita. E a esquerda vai ter que apoiar o de direita para derrubar a extrema direita. Mas Andréia vai ter que fazer isso. Porque senão nós vamos nos lascar em 2026. 2026, as bases eleitorais são construídas agora, estão sendo construídas agora. As bases eleitorais das eleições para presidente da República, para senador, para deputado federal, deputado estadual e governador, são essas bases agora que estão sendo eleitas, de vereadores e de prefeitos. E não tem para onde correr. Tá na seguinte monta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então o que que tem que fazer? Tem que ir para cima agora. Tem que apoiar quem for necessário apoiar para derrubar a extrema direita. Leia-se PL, Bolsonaro. Não tem jeito. Agora é recuperar e tentar diminuir os prejuízos. Eu até entendo o discurso da Gleice. Eu até entendo de tentar motivar, né? Não, vamos motivar, vamos, né, falar que nós fomos bem melhores do que 2020 e tal, mas poderia ter sido muito melhor. Tanto que vocês viram Lula se manifestar? Lula até agora não se manifestou. Eu fiz minhas pesquisas até agora, estou vendo aqui, ele não se manifestou. É necessário fazer uma autocrítica para saber e perceber o que tem que ser melhorado, o que tem que mudar. Não adianta o governo continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Vai dar no mais, no mesmo e no muito, no pouco. E a falha está aqui, na comunicação do governo. Tem que se comunicar, tem que explorar o campo digital, tem que falar, tem que estar junto. E não se preocupar com desgaste. Desgaste vai ter de qualquer jeito. Se Lula fica calado, tem desgaste, é criticado. Se Lula fala, Lula tem desgaste, é criticado. Então vamos falar que pelo menos ele se comunica com os mais de 60 milhões que votaram nele. Quem não se comunica, se estrumbica. É mais ou menos essa situação que tá. Tá, meu querido? Eu vou colocar aqui agora 2 situações só para você entender um pouco dessa perspectiva que tem que acender o sinal de atenção. O sinal de atenção para ver o que está acontecendo, porque senão depois vai ser tarde demais. Olha aqui, ó. PL fica em primeiro lugar em votos para prefeitos, com mais de 15 milhões de votos gerais para prefeito. Isso aqui é um sinal de alerta. Ou não? Para mim é. Né? Agora, se quer fazer de conta que foi lindo, maravilhoso, que está tudo bem, está tudo bem. Mas isso impede a autocrítica, né? E a autocrítica, se você não tem ela, você não cresce. Agora, para você fazer autocrítica também, você tem que ter humildade e tem que descer do salto, ser humilde, parar e falar: não, nós precisamos ver o que está acontecendo. E para isso precisa de humildade. Descer do salto, olhar para baixo, ver o que está acontecendo e tal, vislumbrando em cima. Senão não vai sair de onde tá indo, meu querido. Vocês vão me desculpar, mas não dá. Não dá. Bom, você acha que eu estou certa? Você acha que eu estou errada? Não é. Sabe por que que eu estou falando isso? Assim, eu sou de esquerda, eu sou progressista, eu sou de esquerda, mas a gente tem que a gente não pode também entrar naquele campo de insanidade, de irracionalidade. A gente tem que entrar e estar no campo racional, percebendo as realidades como são, e a partir disso, adotar as melhores medidas para mudar uma situação que pode ser melhorada, e que pode ser melhorada. Essas situações agora de segundo turno vai ser determinante. Você pode ter certeza que Bolsonaro vai fazer a caravana dele para tudo quanto é lugar, aqui dentro.
e Lula também tem que fazer. Senão vai perder também no segundo turno. Pronto, acabou. Não tem como fazer mágica. Não tem como. Ou vai ou racha. Olha aqui, eu achei muito bacana, gente, o resgate aqui, ó, o primeiro avião chegou. País do Oriente Médio sofre com o conflito gerado pela ação de Israel em relação ao grupo Hezbollah. A gente percebe a emoção dessas pessoas que desembarcam em território brasileiro, trazidos aí pelo governo federal, com auxílio aí da Força Aérea Brasileira, que organiza esta Operação Raízes do Cedro. É a primeira leva de brasileiros no Líbano, mas há um planejamento por parte da Força Aérea Brasileira de realizar sucessivos voos para repatriar semanalmente cerca de 500 brasileiros no Líbano. Esta primeira leva traz não necessariamente residentes, não exatamente brasileiros residentes no Líbano, mas que estavam temporariamente no país, tiveram, portanto, prioridade, e dentro desse grupo, prioridade máxima para crianças, como estamos vendo, mulheres, algumas delas gestantes, e pessoas idosas também, procurando garantir também o agregamento familiar, trazendo, portanto, também os pais, os maridos, nesse caso. O presidente Lula, que... Muito bacana. E dentro desse ambiente, o segundo avião que está lá no Líbano já está vindo para o Brasil, viu? Avião cheio também, está com 227 passageiros repatriados lá da área de guerra lá com Israel, Líbano, lá, aquela situação horrorosa. Esse foi o primeiro avião e já está vindo o segundo avião de repatriados lá do Líbano. Está saindo de lá hoje, viu, meu querido? Uma ação humanitária necessária diante, né, dos crimes de guerra, da loucura de Benjamin Netanyahu. Inclusive, tá tendo, inclusive, manifestações lá em Israel, né, para até cessar esse tipo de situação. Benjamin Netanyahu tem muitas denúncias contra ele por corrupção, e ele acaba desviando a atenção de tudo isso que está internamente ali por essa questão de ataques, né? Primeiro foi a faixa de Gaza, com um massacre, e agora está atacando os países vizinhos ali, e ele está no meio de tudo isso, né? Lamentavelmente, tem essa situação. Em relação aos meus comentários daqui da política interna do Brasil, eu não posso deixar de concluir toda a nossa análise, nosso comentário, nosso bate-papo, em falar que a direita com a extrema-direita está rachada. Tanto que em grandes partes do segundo turno que vai ter agora, é de extrema-direita, PL com direita. Então está rachado total. E eu não sei como que será essa situação, porque em muitas situações, como eu disse, o PT vai ter que entrar para apoiar, inclusive, gente de direita, para ver se derruba a extrema-direita, não é? Agora, eu posso estar errado na minha análise também. Talvez a minha percepção esteja equivocada, não é? Então eu quero que você deixe seu comentário. Quem saiu vitorioso de tudo isso? Eu sei que muitos estão dizendo que o grande vitorioso é Pablo Marçal, porque ele não era conhecido e que agora ele está conhecido. Seria, seria Pablo Marçal se não viesse logo à frente uma condenação e uma inelegibilidade, que vai quebrar as pernas dele, né? Se não tivesse essa situação que eu vislumbro que vai ocorrer, ele seria o grande vitorioso. Um cara inexpressivo que não era conhecido nacionalmente e que de repente hoje é conhecido nacionalmente. Então, ele seria o grande vitorioso se não houvesse essas consequências que ainda advirão, que é exatamente, notadamente, a decretação de inelegibilidade dele, além de outras responsabilizações criminais, eleitorais, civis, e que ele vai responder por todos os abusos que ele cometeu durante esse pleito eleitoral, tá? E vamos aguardar e vamos acompanhar tudo que está ocorrendo, tá? Agora, o que eu quero
agora, na live, é a sua opinião. Eu preciso saber a sua opinião. O que você pensa de tudo isso? Será que foi lindo e maravilhoso, assim como a Gleice falou? Ou será que a gente está sendo pessimista? Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se o PT não tivesse com a máquina na mão do governo federal, eu concordaria com a Gleice e falaria assim: não, foi uma grande vitória do PT. O PT realmente conseguiu sair bem melhor que 2020. Beleza, top. Mas não. O PT tem a máquina na mão, tem a união na mão. E poderia ter saído e deveria ter saído muito melhor do que saiu. E não foi o vitorioso em tudo isso. Nem o PT, e o que me conforta é que não foi nem o PL. Mas o que acende o sinal de alerta foi o Centrão. Se gritar, pega ladrão, e que acaba manietando o governo federal. Quem? O Centrão, que trabalha a partir de uma postura fisiologista, se adequa conforme os seus interesses. Se me der o que eu quero, eu voto o que você me propõe. É o toma lá da cá. É aquela situação em que não busca muitas vezes o que é de fato e de verdade o interesse público, mas o que é de interesse dos grupos dominantes, que está acostumado com toma lá da cá, com faz-me rir e com a mamata. Então, se tem algum confortozinho nessa história, é que não foi a extrema-direita de Bolsonaro e do PL. Então, o sinal é amarelo, é de alerta. Para não dizer vermelho, de para tudo e reveja tudo e faça tudo de novo. E o problema está onde? Comunicação, ou melhor, na falta dela. Principalmente aqui, nas redes sociais, por parte de Lula, especialmente. Meu querido, minha querida, bota, bota, bota e toca, toca, toca. Toca no like, fala pro gadinho que tá aí enchendo o saco. Ô, gadinho, agora é difícil saber, né? Será que é gadinho do Pablo Marçal ou será que é gadinho do Bozo? Aí fica difícil saber, muito complexo, muito complexo, muito complexo. Mas fala para ele, senta e aprende. E bota, 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 queremos justiça, somos resistência e é sem anistia. E Pablo Marçal vai ficar mais parecido ainda com Bolsonaro, porque vai ser condenado e será declarado inelegível. Igualzinho o Bozo. É a cria superando o criador. Ai, que lástima. Não, não é lástima. Na verdade, é um verdadeiro lamaçal. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Então dá a paradinha, curte a live, comenta, comenta, o seu comentário é muito importante e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Mas o mais importante, Andréia, de tudo, é o seu comentário. Não vou mentir. Para mim, é o seu comentário. Para a plataforma, para a gente alcançar mais pessoas, é você curtir e compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook. Mas eu, pessoalmente, curto muito quando você deixa o seu comentário. No frigir dos ovos, vamos parar de patifaria? Vamos parar? Curte, comenta e compartilha. Por quê? Porque quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou voltar. Vou voltar. Às 16h30, se Deus quiser, vou voltar, viu? Aqui, não. Jacaré. Bota, bota, bota. Somos resistência, queremos justiça, sem anistia. E toca, toca, toca no like. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.